O envelope chegou em uma tarde de sexta-feira, junto com a conta de luz e um panfleto de loja de uniformes militares. Reconheci a caligrafia da minha mãe antes mesmo de abrir. Era elegante, hesitante. O tipo de letra que tenta esconder culpa entre curvas cuidadosas. Casamento de Gabriel e Isadora, dizia o cartão, dourado e exagerado como tudo o que meu irmão sempre gostou. A data? 3 dias depois. Sorri, mas não de alegria. Foi aquele tipo de sorriso que se dá quando o destino já deixou claro que a mensagem não é convite, é lembrete. Era o jeito deles de dizer: não podíamos não chamar, mas também não queríamos que viesse. Fiquei parada por um tempo com o convite nas mãos, observando o selo dourado se desprender nas bordas. Havia algo quase simbólico naquele detalhe, como se até o verniz da família estivesse começando a descolar. Sentei-me à mesa e observei a cozinha do meu pequeno apartamento funcional dentro da base. Tudo ali era organizado, limpo, previsível. Meus dias eram pautados por horários, escalas, relatórios e vozes firmes. Mas naquele instante, o silêncio da cozinha parecia zombar de mim. Gabriel sempre fora o preferido, o equilibrado, o que soube seguir o caminho certo. O filho engenheiro, com sorriso fácil e postura de comercial de banco. Eu era o contraste. A filha militar, rígida, que falava pouco, que sumia em missões longas e voltava com o olhar distante. Abri a janela e deixei o vento frio entrar. Senti o cheiro metálico da chuva no ar e, por um instante, lembrei-me de quando éramos crianças. E eu o empurrava no balanço do quintal. Ele ria alto e eu dizia que um dia ele teria medo de cair. Ele respondia: "Você sempre fala como um soldado." Talvez ele estivesse certo. Eu sempre falei como quem sabe o peso das quedas. Peguei o celular e rolei as mensagens antigas da família. Nenhuma menção ao casamento. Nenhum guarda essa data. Nenhum vem, vai ser importante pra gente. Só aquele envelope solitário, entregue tarde demais. Eu poderia fingir que foi um erro dos correios, mas conheço o tempo da minha família. Eles nunca erram acidentalmente quando o assunto é exclusão. Fechei os olhos e ouvi o eco da última vez que estive com eles. O Natal anterior, quando cheguei fardada porque vinha direto do plantão de segurança no quartel. Meu pai disse, alto o bastante para os vizinhos ouvirem, que eu deveria trazer o tanque para abrir o champanhe. Risadas, olhares. Fingi que achei graça. Mas dentro de mim, algo já havia quebrado. Talvez tenha sido ali que o convite começou a se atrasar. Não pelos correios, mas pelo afeto. Voltei ao presente e deixei o cartão sobre a mesa. Pensei em não ir. Pensei em fingir que nunca recebi. Mas algo em mim, uma mistura de orgulho e teimosia, não me deixou. Se é para te esquecerem, que te esqueçam te olhando, pensei. Talvez fosse o espírito de combate que a farda me ensinou. Não se foge do campo de batalha, mesmo quando a guerra é emocional. Abri o armário e vi o uniforme de gala pendurado, envolto em plástico. O azul marinho impecável, as insígnias que carregavam anos de suor, noites sem dormir e decisões que custaram mais do que dinheiro. Passei os dedos sobre as medalhas. Cada uma tinha uma história que ninguém da minha família se importara em ouvir. Recordei-me do curso de selva, da tempestade na fronteira, da evacuação que comandei quando tudo parecia perdido. Nenhum deles sabia que eu tinha salvado pessoas, nem que tinha sido elogiada em relatório confidencial por manter a calma sob fogo. Para eles, eu era apenas a filha solteira do exército. Peguei o convite novamente. O nome dele estava em destaque: Gabriel e Isadora. O meu, em letras pequenas, na lista de convidados impressa dentro. Naquela hora percebi que não se tratava de um esquecimento. Era uma hierarquia. Dentro da família, eu sempre ocupei o rodapé. Enquanto o café fervia, decidi que iria. Não para provar nada, mas porque a ausência deles já não me feria, apenas me moldava. Eu tinha aprendido a andar com botas pesadas e alma leve. Aprendi que o silêncio é a melhor arma de quem não é ouvido. Então eu iria. Entraria naquele salão com a cabeça erguida e o uniforme que tanto desdenhavam. E se rirem, que riam. Soldados sabem. O inimigo só ri quando acha que já venceu. Naquela noite, sentei-me diante do espelho e prendi o cabelo num coque firme, como sempre fiz antes de cada missão. Mas havia algo diferente.
Uma fragilidade que tentei esconder sob camadas de disciplina. Olhei para mim e vi duas versões, a mulher e a militar. A primeira ainda doía, a segunda já sabia suportar. Respirei fundo e pensei em Jameson, meu superior direto, que sempre dizia: respeito não se exige, se conquista, e às vezes é conquistado em silêncio. Na manhã seguinte, saí cedo. O céu ainda estava pálido, e as ruas úmidas refletiam o sol tímido. Levei comigo apenas uma pequena mala, o uniforme cuidadosamente dobrado e o retrato que tirei com minha turma de formatura na academia militar. No ônibus, ouvi risadas de um grupo de jovens, música alta, cheiro de perfume doce. Contrastava com o cheiro de couro e graxa que impregnava minhas mãos. Pensei em como a vida civil me parecia cada vez mais distante e em como seria estranho voltar àquele ambiente de festas, de sorrisos ensaiados e abraços de fotografia. Quando cheguei à cidade natal, o terminal rodoviário parecia menor, envelhecido. Desci e senti o vento quente da tarde, trazendo memórias que eu não tinha pedido. Peguei um táxi e pedi para me deixar em frente à antiga casa dos meus pais. Quando o carro parou, vi a fachada pintada recentemente, os vasos com flores novas e uma placa com os nomes do casal recém-casado pendurada na varanda. Gabriel Hartz Isadora. Meu coração apertou. Parecia que até a casa já havia escolhido um lado. Bati palmas. Minha mãe abriu a porta. O olhar dela misturava surpresa e desconforto. Filha, você veio? Disse sem sorrir. Eu apenas assenti. Ela me abraçou com aquele tipo de abraço que termina antes de começar. Lá dentro, senti o perfume familiar da casa, o som distante de risadas vindo do quintal. Gabriel estava lá, rindo alto, segurando um copo de chope. Quando me viu, levantou a sobrancelha como quem vê um fantasma. Olha só quem apareceu, disse, com aquele tom de falsa brincadeira que sempre escondia desdém. Sorri, firme. Claro que vim. Sou da família, não sou? Ele deu de ombros. Depende do ponto de vista, respondeu, e todos riram. A frase ficou pairando no ar, como uma fumaça que queima devagar. Sentei-me à mesa e observei os preparativos. Falavam do salão, da decoração, do carro conversível que levaria os noivos. Ninguém me perguntou nada. Era como se eu fosse uma convidada acidental. Por um instante, desejei estar de volta à base, ouvindo o som das botas no pátio, as ordens claras, o respeito automático. Lá, eu era alguém. Ali, eu era ninguém. Quando me despedi, minha mãe disse: não precisa vir de farda, tá? Vai parecer arrogância. Sorri com calma e respondi: não se preocupe, mãe. Eu não visto arrogância. Eu visto história. Ela não respondeu. Apenas desviou o olhar. Saí caminhando devagar. O sol já se pondo. No bolso, o convite dobrado. 3 dias. 3 dias até o casamento do meu irmão. 3 dias até o julgamento silencioso que eles mal sabiam que estavam prestes a enfrentar. Eu só não imaginava que aquele evento, que começou com um convite atrasado, terminaria com um gesto que congelaria cada sorriso dentro daquele salão. Passei os 2 dias seguintes em silêncio. No alojamento, entre o som ritmado das botas e o eco das ordens curtas, minha mente vagava longe da rotina militar. Eu cumpria as tarefas com precisão, mas o pensamento insistia em voltar ao sábado que se aproximava. O casamento do meu irmão, aquele convite que havia chegado tarde, pesado como um lembrete de que eu nunca ocupei o lugar de filha que eles esperavam. Nas horas vagas, quando o quartel dormia, eu tirava o uniforme do armário e o pendurava diante da cama, como se pedisse uma resposta. Iria assim? O traje de gala, o mesmo que usei ao receber minha primeira condecoração, ou um vestido comum que não chamasse atenção, que me fizesse parecer menos o que eu sou. Sentei na beira da cama e encarei o tecido azul escuro, as costuras firmes, os botões dourados. Cada pequeno detalhe contava uma história. Os meses no interior, o calor insuportável do treinamento, o suor misturado à poeira, o cheiro de combustível dos helicópteros. Cada mancha invisível naquele tecido era uma lembrança, uma prova do caminho que percorri. O uniforme não era apenas roupa, era testemunha, mas dentro de casa, entre os meus, ele se tornava fardo, um lembrete incômodo de que eu havia escolhido uma vida que eles nunca compreenderam. Naquela noite, decidi limpar e engomar a farda pessoalmente,
como fazia antes das solenidades. Coloquei música instrumental, abri as janelas e deixei o vento frio atravessar o quarto. Enquanto o ferro deslizava, lembrei-me da primeira vez que vesti aquele uniforme. Eu tinha 22 anos e mal conseguia conter o orgulho. Meu pai estava na plateia naquele dia, mas não aplaudiu. Quando tudo terminou, ele me abraçou de leve e disse: "Orgulho é bom, filha, mas mulher fardada assusta." Essa frase me acompanhou durante anos, como um ruído de fundo. Guardei o uniforme limpo no cabide e fiquei ali, observando-o como se fosse uma decisão viva. Eu sabia que usá-lo no casamento seria como acender um fósforo num campo de pólvora, mas parte de mim queria exatamente isso. Não para provocar, mas para ser vista. Eu não queria mais ser a filha invisível que fazia tudo certo, e ainda assim era tratada como exceção. Eu queria estar presente, inteira, mesmo que isso custasse desconforto. Na manhã seguinte, fui até o armário e escolhi as condecorações que levaria. 3 apenas, as mais significativas. A Cruz do Mérito Militar, recebida por liderar uma operação de resgate sob chuva torrencial. A Medalha de Tempo de Serviço, que marcava uma década de dedicação, e a Insígnia de Comando Tático, a mais recente, conquistada depois de um exercício que terminou com uma evacuação bem-sucedida. Lembro-me do General Falcão dizendo, com um meio sorriso: "Você faz parecer fácil o que assusta até os veteranos." E eu, naquele momento, pensei em como adoraria que meu pai ouvisse aquilo. No espelho, o reflexo devolvia uma mulher de expressão dura, mas os olhos denunciavam cansaço. Eu sabia que não havia espaço para fragilidade na carreira que escolhi, mas havia algo na ideia de voltar à casa dos meus pais que me fazia sentir novamente a menina que precisava de aprovação. Respirei fundo e decidi: iria com o uniforme, não para impressionar ninguém, mas porque era a única roupa que contava a minha verdade. Saí cedo para buscar a farda ajustada na costureira próxima à base. Dona Zuleide, que me conhecia há anos, me recebeu com aquele olhar que mistura respeito e curiosidade. "É para cerimônia, capitã?" perguntou. "Não exatamente", respondi. Ela sorriu. "Então é para coisa importante." Assenti. Enquanto ela fazia os últimos ajustes, comentou: "Engraçado, né? O povo acha que farda é só pano, mas quem costura sabe o peso." Eu sorri. "Peso e cicatriz, dona Zuleide. Às vezes é a mesma coisa." De volta ao alojamento, encontrei Mariana, uma sargento que servia comigo desde o primeiro destacamento. Ela percebeu meu semblante diferente. "Vai pra guerra, capitã?" brincou. "Algo assim", respondi. Contei a ela em poucas palavras sobre o casamento e o convite atrasado. Ela ficou em silêncio por um tempo, e depois disse algo que ficou na minha mente. "Você vai lá por você, não por eles. E se eles não enxergarem o que você é, problema deles. Só não deixe ninguém tirar o brilho da farda, porque foi você que pagou o preço dela." Naquela noite, deixei tudo pronto. Uniforme passado, botas engraxadas, cabelo cortado no comprimento exato para o coque regulamentar. A preparação era quase um ritual. Cada gesto me devolvia o controle que a lembrança da família tentava roubar. Antes de dormir, olhei para o calendário e percebi que fazia exatamente 1 ano desde a última vez que vi meu irmão. Naquele dia, ele me disse rindo: "Um dia você vai cansar dessa fantasia de militar e voltar a ser gente normal." Engraçado como ele achava que dignidade era um disfarce. Acordei no sábado às 5 da manhã, sem despertador. O hábito militar não perdoa. Fiz café, organizei os documentos e coloquei tudo em uma pequena pasta. Passaporte, crachá, carteira de identidade das Forças Armadas. Eu não sabia por quê, mas senti que precisava estar pronta para qualquer situação. Talvez fosse pura precaução, talvez intuição. Antes de sair, olhei novamente para o espelho. A mulher de farda me devolveu um olhar sereno, quase desafiador. Não era vaidade, era presença. A viagem até a cidade levou quase 5 horas. No ônibus, pessoas conversavam sobre trivialidades, política, novelas, promoções de supermercado. Eu fiquei olhando a paisagem mudar pela janela, campos, pequenos vilarejos, e aos poucos, as placas indicando o caminho para a cidade onde cresci. Cada quilômetro parecia um retorno forçado a um passado que eu jurara ter deixado para trás. Cheguei no início da tarde. O hotel onde me hospedei ficava a 2 quadras do salão de festas.
A recepcionista, uma moça de sorriso automático, me entregou a chave e perguntou: "Evento militar na cidade?" Ao ver o uniforme cuidadosamente embalado no meu braço, respondi apenas: "Mais ou menos." Ela riu sem entender. Subi para o quarto e deixei a mala no chão. Na cama, estendi o uniforme e sentei ao lado. Lembrei-me de algo que minha mãe disse quando entrei para a academia. Mulher que se veste assim nunca vai ter tempo para ser mãe. Na época, engoli as palavras calada. Hoje, penso que talvez ela estivesse certa. Não porque eu não tivesse tempo, mas porque aprendi a ser mãe de mim mesma, a cuidar das feridas que ninguém se deu ao trabalho de ver. À noite, saí para caminhar. A cidade estava igual. Os mesmos postes enferrujados, o mesmo cheiro de pão vindo da padaria da esquina. Passei pela praça onde Gabriel e eu brincávamos quando éramos pequenos. Ele sempre fingia ser o herói, o soldado corajoso, e eu a inimiga a ser derrotada. Hoje percebo a ironia. Ele se tornou o herói da família. Eu, a inimiga invisível. De volta ao hotel, preparei o uniforme para o dia seguinte. Engraxei as botas com paciência, como quem reza. A cada movimento, pensava em quantas vezes aquele mesmo gesto antecedeu algo difícil. Um funeral militar, uma cerimônia de despedida, uma inspeção surpresa. Mas nunca um casamento. O contexto era novo. O peso, familiar. Antes de dormir, sentei à janela. A lua estava alta, e o som distante dos sinos da igreja marcava as horas. Fechei os olhos e me perguntei o que realmente me esperava naquele salão. Eu já sabia que não seria recepção calorosa. Talvez zombarias. Talvez o mesmo desprezo elegante de sempre. Mas havia algo em mim que não se intimidava mais. A vida militar me ensinou que quem tem estrutura interna não precisa de aplauso externo. Peguei o celular e abri uma mensagem antiga de um oficial que eu respeitava muito, escrita anos atrás, quando eu ainda duvidava do meu próprio valor. Dizia: "Capitã, sua força não está na voz que levanta, mas na firmeza com que você continua, mesmo quando ninguém te aplaude." Li aquelas palavras em silêncio e senti um nó na garganta. Era isso. Eu continuaria. Deitei, mas demorei a dormir. No limiar entre o sono e o pensamento, visualizei a cena do casamento. Os convidados sorrindo, Gabriel erguendo a taça, minha mãe emocionada, meu pai orgulhoso, e eu no canto, apenas observando. Talvez eles não soubessem, mas no dia seguinte, o uniforme que desprezavam seria o mesmo que faria o salão inteiro se calar. E foi assim, entre o barulho contido do coração e o ranger das botas prontas, que percebi. O peso do uniforme não vinha do tecido, nem das medalhas. Vinha da história que ele carregava. E eu estava prestes a escrevê-la diante de todos que tentaram apagá-la. Acordei antes do sol. O barulho distante de um caminhão descarregando flores na rua me trouxe de volta à realidade. Era o dia do casamento. Fiquei um tempo deitada, observando o teto do quarto do hotel, tentando decifrar o que exatamente eu sentia. Ansiedade? Talvez. Raiva? Nem tanto. O que pesava em mim era algo mais sutil, uma mistura de serenidade e cansaço. Eu já havia enfrentado situações piores do que um salão cheio de gente rindo pelas costas, mas a ferida familiar tinha um tipo de dor que nenhuma patente cura. Levantei devagar, arrumei o cabelo num coque firme e deixei o uniforme sobre a cama, coberto por um lenço branco. O tecido azul escuro parecia pulsar na penumbra, como se tivesse vida própria. Desci para o café da manhã e percebi os olhares curiosos de alguns hóspedes ao verem as insígnias no meu ombro. Havia respeito, sim, mas também surpresa. Numa cidade pequena, mulher fardada ainda era atração. Peguei um café preto e uma fatia de pão, mas mal consegui comer. Cada gole parecia um lembrete do que me esperava. Paguei a conta, subi, vesti o uniforme e me olhei no espelho pela última vez. Estava impecável. E ainda assim, algo em mim tremia. Não por medo, mas por antecipação. Peguei o táxi às 9 em ponto. A motorista, uma senhora simpática, comentou: "Hoje vai ter um casamento grande lá na fazenda dos Nogueira. Dizem que vai até sair em revista." Confirmei com um leve aceno. Ela olhou pelo retrovisor e disse: "A senhora é da segurança?" Sorri. Mais ou menos isso. O carro seguiu pela estrada de terra, e a cada curva eu via flashes da minha infância. O mesmo caminho que eu fazia de bicicleta até o rio, as mesmas árvores,
O mesmo portão branco que agora estava coberto de balões dourados e fitas. Quando desci, o calor do interior me envolveu como um soco. O salão era enorme, decorado com flores brancas e luzes amareladas. Vi pessoas que não encontrava há anos. Tios, primos, vizinhos. Alguns me olharam com curiosidade, outros com desconforto. O uniforme fazia o trabalho que eu esperava. Tornava impossível fingirem que eu não existia. Mesmo assim, percebi o incômodo imediato. Meu pai estava perto do bar conversando com 3 amigos. Quando me viu, congelou por um instante e forçou um sorriso. Olha só, a capitã veio. A forma como disse capitã era como quem diz pessoa estranha. Os amigos riram, cúmplices. Eu apenas cumprimentei com a cabeça e segui em frente. Minha mãe veio em seguida, apressada, ajeitando o vestido. Filha, você veio mesmo, disse, num tom que oscilava entre surpresa e preocupação. Claro, mãe. Achei que seria importante. Ela tentou disfarçar o olhar que avaliava minha roupa. Mas precisava vir assim? Vai chamar atenção. Respirei fundo. Mãe, eu sempre chamei atenção. Só que por motivos errados. Hoje é só por estar presente. Ela não respondeu. Apenas sorriu com os lábios, sem os olhos. Entrei no salão e o som da música me atingiu em cheio. A banda afinava instrumentos enquanto garçons passavam apressados com taças de champanhe. Vi Gabriel ao longe, cercado de amigos, rindo alto, o mesmo riso largo de sempre, aquele que sempre vinha antes de uma frase cruel. Quando me viu, fez um gesto de quem não sabia se devia abraçar ou debochar. Optou pelo meio termo. Minha irmã soldado, achei que você não vinha. Falei calma. Não sou soldado, Gabriel. Sou capitã. Ele riu. Ah, desculpa. Esqueci que agora você manda em homens. O grupo ao redor riu também. Eu apenas sorri. Um sorriso que ele não entendeu. Sentei-me em uma das mesas do canto. Não conhecia ninguém ali. O som das conversas misturava-se ao de copos se tocando e risadas artificiais. Tentei me concentrar na decoração. Flores brancas demais, luzes fortes demais, alegria ensaiada demais. Tudo me parecia um teatro. Fiquei observando as pessoas se cumprimentarem com beijos falsos e promessas vazias, e percebi que talvez a vida militar fosse mais simples. Pelo menos lá, as intenções eram claras. Minha mãe veio até mim com um copo de suco. Não quer tirar o paletó? Deve estar calor. Olhei em volta e vi que ela não estava preocupada com meu conforto, e sim com as aparências. Não, mãe. Estou bem assim. Ela sorriu tensa. É que as pessoas estão comentando. Deixe que comentem, respondi. Ela suspirou, e naquele suspiro eu ouvi anos de desapontamento contido. O cerimonialista pediu silêncio. A cerimônia ia começar. Todos se voltaram para o corredor central, e a música mudou para uma valsa suave. A noiva entrou, linda, impecável, e todos suspiraram. Eu observei, sincera. Ela realmente estava deslumbrante. Por um instante, até esqueci onde estava. Mas o olhar de Gabriel me trouxe de volta. Quando ele encontrou o meu, percebi o desafio ali. Era como se dissesse: hoje é o meu dia, não o seu. Abaixei os olhos em respeito. Mas dentro de mim, uma lembrança antiga veio à tona. O dia em que ele se recusou a ir ao meu juramento à bandeira, porque não era evento de família. E agora, aqui estávamos. Depois da cerimônia vieram as fotos. Eu me mantive à margem observando. Até que uma prima distante se aproximou, risonha. Nossa, você ainda tá nisso de exército? Achei que era fase. Respondi com calma. Algumas fases a gente não sai. A gente conquista. Ela piscou, sem entender, e se afastou. Durante o jantar, fiquei em uma mesa com alguns colegas de trabalho de Gabriel. Falavam sobre negócios, viagens, investimentos. Um deles perguntou: E você? O que faz mesmo? Sou capitã das Forças Armadas. Ele arregalou os olhos. Sério? Uau! Achei que era só tipo administrativo. Sorri. Não. É tipo campo. Resgate, fronteira, operação. Ele ficou sem graça. Ah, legal. E voltou a falar sobre o novo carro. Foi quando vi meu pai levantar-se para o brinde. O microfone em mãos, ele ajeitou os óculos e começou. Quero dizer algumas palavras sobre o orgulho que sinto do meu filho. A voz dele ecoou pelo salão. Gabriel é um exemplo. Um homem que sabe cuidar da família, que trabalha, que constrói. Um verdadeiro líder. Pausa. Olhares. Ele continuou. Nem todo mundo nasce com esse dom, sabe? Alguns preferem mandar em fardas.
outros em pessoas. Risadinhas surgiram aqui e ali. O ar ficou pesado. Eu mantive o olhar fixo na taça, as mãos firmes. A humilhação era pública, calculada e polida. A forma mais cruel de desdém. Gabriel ergueu a taça e disse: ao meu pai, ao exemplo de homem que me ensinou que a força não está em ordens, mas em conquistas reais. A multidão aplaudiu. Eu respirei fundo e bebi um gole de vinho. Não havia o que dizer. Aprendi desde cedo que em batalhas familiares, o silêncio é mais estratégico que o ataque. Fui até o jardim para respirar. O ar estava úmido, o cheiro das flores me enjoava. Apoiei as mãos na grade de ferro e deixei que a brisa me acalmasse. Ouvi passos atrás de mim. Era minha mãe. Por favor, filha, não leve a mal o que seu pai falou. Ele só se empolga. Virei-me devagar. Empolga em diminuir os outros? Ela desviou o olhar. Ele tem orgulho de você também. Só não sabe demonstrar. Suspirei. Então ele que aprenda. Eu não sou mais uma criança. Ela tentou sorrir, mas o rosto dela tremia. Filha, eu só quero paz hoje. Não estraga o dia do seu irmão. Eu balancei a cabeça, calma. Não se preocupe. A paz está comigo. E saí. De volta ao salão, a banda tocava alto. Vi Gabriel dançando, rindo, abraçando os convidados. Quando passei por um grupo de colegas dele, ouvi um comentário sussurrado. Ela acha que é o quê, general? Riram. Continuei andando, sem olhar para trás. O som das risadas se misturava à música e ao tilintar das taças. Tudo ali me parecia uma coreografia ensaiada de hipocrisia. Sentei novamente, sozinha, e por alguns minutos fiquei apenas observando. Não era tristeza o que eu sentia, era lucidez. Um tipo de clareza que só chega quando você percebe que não precisa mais pertencer a certos lugares. Foi quando o cerimonialista anunciou que, dali a pouco, o general Falcão chegaria para cumprimentar um dos padrinhos. Um político local, grande amigo dele. Senti o sangue gelar por um instante. Ele viria ali. Eu não sabia ainda, mas aquele nome, aquele homem e aquele momento mudariam completamente o curso daquela noite. A tarde caía em tons dourados, quando o salão foi tomado pelo som das vozes misturadas, brindes e música leve. As luzes suspensas refletiam nos copos de cristal e faziam o ambiente parecer uma vitrine, perfeita, mas artificial. Eu observava tudo de longe, sentada à mesa dos familiares de fora, um canto onde colocaram parentes que ninguém sabia onde encaixar. Ao meu redor, pessoas conversavam sobre viagens, carreiras, apartamentos novos, enquanto eu me mantinha calada, ouvindo o barulho ritmado dos talheres batendo nos pratos. A festa parecia encenada, e eu era apenas uma figurante fora do roteiro. Do lado oposto do salão, vi Gabriel cercado de gente. Todos queriam falar com ele, o grande engenheiro, o homem que levava o nome da família adiante. Ele sorria para cada um, distribuindo cumprimentos e promessas como se fosse candidato a algo. A noiva, Isadora, irradiava aquele tipo de felicidade que tem mais a ver com a sensação de triunfo social do que com amor. Era como se ambos tivessem subido ao altar para confirmar, diante de todos, a hierarquia de sucesso que os sustentava. A banda começou a tocar uma valsa antiga. Casais foram se formando no centro da pista. Meu pai, com um copo de uísque na mão, observava satisfeito. Ele sempre amou esse tipo de evento, onde as aparências valem mais que os vínculos, onde cada sorriso é um pequeno ato de poder. Quando nossos olhares se cruzaram, ele fez um leve gesto com a cabeça, o tipo de aceno que se dá a um conhecido distante, não a uma filha. Eu retribuí com um aceno breve e voltei a olhar para a taça. A certa altura, um dos convidados se aproximou da mesa. Era o Dr. Álvaro, amigo antigo da família, advogado conhecido na cidade. "Capitã, não é?" perguntou, tentando parecer interessado. "Sim, senhor." Ele sorriu, inclinando-se levemente. "Sabe, eu até pensei que fosse brincadeira quando me disseram que você comanda um pelotão. Não parece o tipo." Ergui o olhar. "Calma. E qual seria o tipo, doutor?" Ele gaguejou um pouco. "Ah, quero dizer, tão delicada, entende? Farda e delicadeza não combinam." Sorri sem mostrar os dentes. Talvez o problema seja a ideia de que delicadeza e autoridade se excluem. Ele riu, sem graça. "Você fala igual seu pai. Seca. A diferença," respondi, "é que eu sei calar na hora certa." Ele saiu, rindo nervoso. Por dentro, algo em mim começava a se fechar.
Eu sabia que estava no lugar errado, mas a dignidade ainda me mantinha firme. Cada palavra atravessava a pele como um estilhaço pequeno, quase invisível, mas cumulativo. Em campo, a dor vem de um golpe. Em família, ela vem em parcelas. O jantar principal foi servido. Eu já não sentia fome. O vestido de Isadora brilhava sob as luzes. O cabelo preso em coque alto, a postura perfeita. Ela caminhava de mesa em mesa, recolhendo elogios. Quando chegou a minha, fez uma pausa longa demais. Nossa, que chique! Veio de uniforme mesmo, disse com aquele tom doce que fere. Achei que fosse exagero, mas ficou bonito, viu? Deve ser confortável mandar em homens o dia inteiro. As risadas vieram rápidas. E difícil achar um que te aguente, né? Acrescentou piscando para as amigas. Fiquei em silêncio. Mantive o olhar firme, sem mover um músculo. Ela percebeu, e talvez esperasse uma resposta. Mas aprendi que o silêncio, às vezes, pesa mais que qualquer palavra. Tô brincando, disse levantando as mãos. É que a gente aqui não entende muito desse mundo de quartel. Balancei a cabeça. Nem precisa entender, Isadora. Só respeitar já basta. Ela sorriu de canto, desconcertada, e se afastou. Gabriel veio em seguida, já um pouco alterado pelo álcool. Não leva a mal, mana. Ela fala o que pensa. É espontânea. Olhei para ele. Você também é, Gabriel. A diferença é que você pensa pouco antes de falar. Ele riu, mas os olhos endureceram. Não começa, hein? Hoje é o meu dia. Eu não comecei nada. Respondi. Só estou aqui. A banda aumentou o som. As luzes se tornaram mais fortes. E o salão parecia menor. As pessoas dançavam, tiravam fotos, brindavam. Eu sentia o suor nas palmas das mãos. O calor subindo pelo pescoço. Era uma mistura de raiva e vergonha. Não por mim, mas por eles. O que me doía não era o desprezo. Era o fato de não se darem conta de quanto ele revelava. Fui até o banheiro para respirar. Lá dentro, o ar era mais fresco. Olhei-me no espelho. A farda ainda estava impecável, mas o rosto denunciava o esforço. Lavei as mãos, arrumei o coque e encarei meu próprio reflexo. Pensei nas mulheres que vieram antes de mim, minhas companheiras de farda, as que choraram escondido no alojamento, as que ouviram insultos e mesmo assim voltaram no dia seguinte. E pensei na ironia. Fora do quartel, eu me sentia mais exposta que em campo aberto. Quando voltei, o cerimonialista subiu ao palco com o microfone. Senhoras e senhores, antes da próxima música, o pai do noivo gostaria de algumas palavras. O salão silenciou. Meu pai, já visivelmente embriagado, pegou o microfone com a confiança de quem se sente dono do ambiente. Meus amigos, começou. Hoje é um dia de orgulho. Meu filho é um exemplo de coragem, de trabalho, de homem que honra o nome que carrega. Ele é, sem dúvida, o verdadeiro herói da nossa família. Pausa. Olhares discretos na minha direção. Ele continuou. Porque, afinal, heroísmo não se mede por farda ou por título. Se mede por resultados. E o resultado tá aqui. Aplausos. Risadas. Eu senti o peito apertar, mas não movi um músculo. Quando ele devolveu o microfone, Gabriel o abraçou e disse: Pai, você sempre soube ver quem realmente faz a diferença. O público vibrou. Eu permaneci sentada, olhando fixamente para o vinho no copo. A superfície líquida tremia de leve, refletindo as luzes. Por dentro, eu estava em completa quietude. Minha mãe se aproximou, aflita. Filha, por favor, não se ofenda. Seu pai só quis homenagear o irmão. Eu não me ofendi, mãe. Eu observei. Ela respirou fundo. Você sempre teve dificuldade de entender ironia. E ele sempre teve facilidade em usar covardia. Ela desviou o olhar, apertando as mãos. Filha, tenta não transformar isso num confronto. Não precisa. Eles já transformaram. Sentei novamente e vi Isadora subir ao palco, risonha, com uma taça de champanhe. E eu quero agradecer à família maravilhosa que ganhei. Em especial, ao meu cunhado. Ou melhor, à minha cunhada, que é tipo um cunhado com mais medalhas. Risadas. Brincadeira! Prometo que um dia a gente te arranja um marido que aguente as ordens. A plateia gargalhou. Eu continuei imóvel. Ela ergueu a taça e disse: Mas sério, espero que um dia encontre alguém para dividir essa força toda.
porque ninguém merece viver sozinha mandando no mundo. O som das risadas ecoou no salão. Até minha mãe sorriu, constrangida. Eu senti um nó subir à garganta, mas o engoli com calma. Olhei em volta e percebi que todos se divertiam às minhas custas. E foi ali, naquele instante, que entendi que não havia nada que eu pudesse fazer para ser vista como igual. Naquela mesa, naquela família, meu lugar seria sempre o de exceção. De repente, ouvi o som de um carro estacionando do lado de fora. O cerimonialista, curioso, foi até a porta. Murmúrios começaram. Alguns convidados se levantaram. A música parou por um segundo. E então, uma voz firme ecoou do corredor. Com licença. Era o general Falcão. O nome percorreu o salão como um sussurro elétrico. Vi Gabriel franzir a testa. Meu pai ajeitar o paletó. O general entrou. Alto. Imponente. Em traje de gala. Seguido por 2 oficiais. O brilho das insígnias contrastava com o dourado das luzes. O silêncio se espalhou. Ele olhou em volta, com a calma de quem sabe que a presença fala antes das palavras. Eu congelei por um instante. Não esperava que viesse. Naquela manhã, ele havia me mandado uma mensagem simples. Capitã, estarei em viagem, mas se conseguir, passo para lhe entregar algo pessoalmente. Eu pensei que fosse cortesia, formalidade, mas ali estava ele, atravessando o salão de festa do meu irmão. As pessoas abriram caminho. Meu pai tentou se aproximar, sorridente. General, que honra recebê-lo. Mas ele não respondeu. Continuou caminhando, olhar firme, até me encontrar sentada no canto. Parou diante de mim. O tempo pareceu desacelerar. O salão inteiro observava. Então, ele levou a mão à testa, em continência. Capitã Helena Duarte, é uma honra servi-la. O silêncio se tornou absoluto. Podia ouvir o som das taças tremendo nas mãos das pessoas. Gabriel empalideceu. Isadora, imóvel, ainda segurava o microfone. Meu pai baixou o olhar. Aquele gesto simples, uma continência pública, desfez anos de desdém em segundos. Eu me levantei, retribuí o gesto e disse apenas: "A honra é minha, senhor." O general sorriu brevemente e entregou um pequeno envelope. Documentação da sua promoção. Parabéns. E obrigado pelo comando exemplar. Aplausos tímidos começaram, espontâneos, confusos. Algumas pessoas se entreolhavam sem saber o que fazer. Outras batiam palmas sem convicção. O general despediu-se com um leve aceno e saiu, deixando atrás de si um salão paralisado. O som voltou devagar, mas diferente. Mais contido, mais tenso. Sentei novamente, calma, o envelope nas mãos. Dentro dele, o documento oficial que confirmava minha promoção a major. Quando olhei para frente, vi Gabriel ainda de pé, o rosto vermelho, o olhar perdido. Isadora evitava encará-lo. Meu pai se servia de outro copo de uísque, agora em silêncio. E naquele momento, percebi que nada mais precisava ser dito. Na cerimônia das aparências, bastou um gesto real para desfazer a ilusão. E pela primeira vez em anos, eu não me senti fora de lugar. Foi o lugar que deixou de caber em mim. Depois que o general se retirou, o salão ficou tomado por um silêncio que não era ausência de som, mas de coragem. As conversas, antes espalhafatosas, voltaram aos poucos, mas em tons menores, tímidos, como se cada palavra precisasse pedir permissão para existir. As pessoas me olhavam de soslaio, tentando decifrar o que tinham acabado de ver. Eu fingia não perceber, mexendo lentamente na taça de vinho, observando o líquido se mover num ritmo hipnótico. Sentia a pulsação no pescoço, mas mantive a postura firme. A farda, que antes me fazia sentir exposta, agora pesava diferente. Não como armadura, mas como território conquistado. O garçom se aproximou, hesitante, e me ofereceu mais vinho. Recusei com um gesto breve. A música voltou, uma melodia lenta de saxofone, e o cerimonialista, tentando recuperar o controle da situação, anunciou o jantar oficial. As luzes se ajustaram. Os garçons começaram a servir os pratos, e aos poucos, a tensão se dissolveu em murmúrios. Mas eu percebia o desconforto invisível que atravessava o ambiente. Era como se, de repente, todos tivessem sido obrigados a reconsiderar o mapa social da festa. Gabriel ainda estava em pé, parado ao lado da mesa principal,
com um sorriso forçado que mais parecia uma máscara rachada. A noiva cochichava algo no ouvido dele, tentando suavizar o constrangimento. Meu pai bebia mais rápido do que o habitual, os olhos fixos no copo. Minha mãe, ao contrário, olhava para mim com uma mistura confusa de orgulho e culpa. Por um instante, nossos olhos se encontraram, e ela desviou. Um dos tios se aproximou, visivelmente embriagado. Helena, eu não sabia que você tinha subido tanto assim, disse tentando soar amigável. Major, é isso? Que bonito. Você sempre foi determinada. Havia um mas implícito que ele deixou pairando no ar. Obrigada, tio, respondi. Foram anos de trabalho. Ele riu e acrescentou. Pois é, e pensar que o seu irmão também seguiu o exemplo do pai, construindo a vida com as próprias mãos. Vocês dois são o orgulho da casa. Sorri, mas dentro de mim entendi o que ele realmente queria dizer. Não importa o quanto eu subisse. O pedestal familiar tinha dono. Senti o ar pesar de novo quando o cerimonialista anunciou. Senhoras e senhores, convido o pai do noivo para fazer o brinde da noite. Meu pai levantou-se, ajeitou o paletó e caminhou até o centro. O microfone chiou. Ele pigarreou, olhou em volta e começou. Hoje, mais do que um casamento, celebramos o sucesso, a união e o exemplo de superação que é o meu filho. As palavras já soavam ensaiadas, mas cada frase tinha um veneno sutil. Gabriel sempre foi um menino sensato, equilibrado, de bom coração. Um homem que trilhou seu próprio caminho com ética e inteligência. Um verdadeiro líder, alguém que inspira. Parei de ouvir o restante. Eu já sabia para onde ele estava indo. A fala era a mesma de sempre, a de todas as reuniões, jantares, aniversários. Gabriel como a extensão perfeita de um pai que precisava de espelhos. O público aplaudia em intervalos, entre taças que se erguiam e olhares que confirmavam a farsa. De repente, ele olhou diretamente para mim. E é claro, disse, temos também aqui a minha filha, que, bem, seguiu outro caminho. Um caminho de disciplina, coragem, mas, digamos, um pouco solitário. A vida militar é dura. Nem todo mundo nasceu para o convívio, para a delicadeza da vida em família. Mas ainda assim, é uma honra tê-la conosco. Risadas discretas, murmúrios. Um tapinha simbólico de condescendência. As palavras caíram sobre mim como balas de borracha. Não machucavam por fora, mas deixavam hematomas por dentro. Levantei lentamente a taça, sem olhar para ele. O salão inteiro observava. Eu poderia ter respondido. Poderia ter dito algo, qualquer coisa, que cortasse aquele teatro pela raiz. Mas escolhi o silêncio. O mesmo silêncio que sempre irritou meu pai. O mesmo que ele confundia com fraqueza, mas que, na verdade, era a minha forma mais sofisticada de resistência. Ele terminou o discurso exaltando o filho, o homem da casa, e o salão vibrou em aplausos novamente. Gabriel ergueu a taça rindo, e o fotógrafo correu para registrar o momento. As câmeras se voltaram para eles, e por um instante eu deixei de existir. Era sempre assim. Eu só aparecia quando a presença servia de contraste. Enquanto todos brindavam, uma mulher que eu não conhecia se aproximou da minha mesa. Era uma das convidadas da noiva. Talvez uma colega de trabalho. Desculpa perguntar, disse em voz baixa. Aquele general, ele realmente prestou continência para você? Confirmei com um aceno. Ela arregalou os olhos. Meu Deus, então você é tipo o chefe dele? Em certos contextos, sim. Uau, murmurou. Eles devem estar se sentindo péssimos agora. Sorri, sem humor. Nem tanto. O orgulho tem armadura. Ela riu nervosa e se afastou. A noite continuou, mas o ritmo era outro. Eu me movia entre as mesas com a serenidade de quem já não devia explicações. Vi meu pai tentando reconduzir a festa, fazendo piadas exageradas, chamando atenção para qualquer detalhe que o colocasse de volta no centro. Gabriel, por sua vez, tentava retomar o brilho, mas o constrangimento o denunciava. Cada vez que um convidado o parabenizava, eu via nos olhos dele a pergunta muda. Será que sabem que ela é minha irmã? Na pista de dança, Isadora tentava disfarçar o mal-estar. Eu podia sentir sua raiva escondida sob o sorriso. A mulher que me havia ridicularizado em público agora se contorcia em desconforto. Quando nossos olhos se cruzaram, ela desviou e fez questão de rir alto com as amigas.
teatral. Um reflexo de quem tenta recuperar poder com risadas forçadas. Em certo momento, minha mãe veio até mim com expressão cansada. Filha, será que você não podia ir embora mais cedo? Acho que sua presença está deixando as coisas tensas. Eu a encarei longamente. Minha presença, mãe? Ou o fato de ela finalmente ser notada? Ela não respondeu. Você não entende, Helena. É que seu pai, ele não sabe lidar com o seu jeito. Sorri de leve. Meu jeito é o mesmo desde sempre. O problema é que agora ele não pode fingir que não vê. Ela suspirou. E percebi lágrimas contidas. Você não precisava ter vindo. E você não precisava ter se envergonhado de mim. A frase saiu calma, mas cortante. Ela recuou um passo. Eu nunca me envergonhei. Então por que pede que eu vá embora? O silêncio entre nós durou longos segundos. Ela acabou saindo sem responder. E eu fiquei ali, sozinha, observando o salão voltar a girar. Lento, confuso. Era curioso como o ambiente mudara de temperatura. Antes, era riso fácil, zombaria, falsa leveza. Agora, tudo parecia pesado, como se o ar tivesse ganho densidade. Eu quase podia ouvir o som das certezas desabando nas cabeças deles. Mais tarde, o cerimonialista voltou ao microfone, visivelmente constrangido. Senhoras e senhores, o noivo gostaria de fazer um agradecimento final. Gabriel subiu ao palco, o rosto endurecido. Quero agradecer a todos que vieram e, principalmente, a minha família, meu pai, minha mãe e a minha irmã, é claro, que veio prestigiar. O público riu, sem graça. Somos muito diferentes, eu e ela. Ela comanda soldados, eu comando projetos. Mas no fim, acho que ambos servimos ao mesmo propósito. Construir. Construir o quê? Pensei. Ele fez uma pausa longa. Construir respeito. O microfone chiou. Ninguém aplaudiu imediatamente. O tom da fala não era de humildade. Era de disputa. Ele tentava reconquistar o território simbólico que havia perdido. Eu percebia o esforço quase desesperado de manter a narrativa intacta. O herói da família. O homem que constrói. A irmã militar apenas uma peça fora de lugar. O público, confuso, começou a bater palmas. Ele desceu do palco e foi abraçar o pai. Eu continuei imóvel. Não havia mais nada a disputar. Naquela guerra silenciosa, o reconhecimento já havia sido dado, e não por eles. A noite foi terminando aos poucos. Os convidados começaram a sair, uns por desconforto, outros por cansaço. Eu permaneci sentada até o salão esvaziar. As luzes diminuíram, os garçons recolhiam copos. No chão, pétalas de flores se misturavam a restos de confete. A festa havia acabado, mas dentro de mim o silêncio era outro, mais leve, quase doce. Quando me levantei, senti o peso das botas e percebi que estava exausta, mas serena. Peguei a bolsa, atravessei o salão e, ao passar pela mesa principal, notei algo curioso. Sobre o guardanapo de Gabriel, havia uma mancha de vinho em forma de círculo perfeito, como um alvo. Toquei de leve e o líquido ainda estava morno. Sorri. Lá fora, o ar da noite era fresco. As estrelas apareciam entre as nuvens e o som distante de grilos substituía o burburinho da festa. Andei até o carro que havia me trazido e olhei uma última vez para o salão iluminado. Pensei em como tudo ali se resumia a aparências. A decoração, os discursos, o amor exibido, o sucesso encenado. Eu havia passado anos tentando caber nesse mundo, e agora entendia que o verdadeiro campo de batalha sempre fora ali, entre a verdade e o verniz. Antes de entrar no carro, ouvi alguém me chamar. Era o general Falcão, parado junto a um motorista. Major, disse com aquele tom grave e pausado. Vi seu controle lá dentro. O tipo de força que não se ensina. Só se tem. Agradeci, sem saber o que responder. Ele sorriu levemente. Às vezes o respeito chega atrasado, mas chega. Boa noite, capitã. Entrei no carro e fechei a porta. Enquanto o motorista dava partida, vi pelo retrovisor o reflexo do salão diminuindo, até sumir por completo. Levei a mão ao colar que carregava dentro do uniforme. O único presente que minha mãe me dera antes de eu partir para a academia. Pensei em como o brilho dele resistia ao tempo, mesmo depois de tantos anos. Diferente das palavras, o metal não mente. Naquela noite, não houve lágrimas, nem raiva. Apenas uma certeza fria e firme. Alguns brindes são feitos para exaltar, outros para revelar. E aquele,
O brinde da comparação havia mostrado quem éramos de verdade. Eles, presos na vaidade, e eu, finalmente livre dela. O domingo amanheceu lento, abafado, com aquele ar pesado de ressaca que paira depois de noites em que as pessoas fingem felicidade. Eu ainda estava no quarto do hotel, sentada à beira da cama, olhando para o uniforme cuidadosamente dobrado sobre a cadeira. A luz que atravessava a cortina era pálida e fria, e o silêncio parecia mais profundo do que o normal. Haviam-se passado menos de 12 horas desde o casamento, mas parecia outra vida. Dentro de mim, as cenas se repetiam em silêncio. O general Falcão me saudando diante de todos, o olhar perdido de Gabriel, o constrangimento nos rostos, o brinde do meu pai tentando recuperar terreno. Tudo aquilo havia terminado, mas a tensão continuava latejando no ar como o eco de uma explosão contida. Peguei o celular e vi as mensagens. Uma de minha mãe, enviada de madrugada. Filha, acho que você exagerou um pouco ontem. Seu pai ficou mal. O Gabriel também. Você devia ter ido de vestido. Não precisava de toda aquela pompa militar. Outra, mais curta, de uma tia. Parabéns, Major. Orgulho para a família. Aquilo me fez rir baixinho. Era irônico. O orgulho da família só aparecia quando o reconhecimento vinha de fora. Entre eles, meu valor era sinônimo de inconveniência. Respirei fundo e me levantei. Precisava sair daquele quarto antes que o ar me sufocasse. Tomei um banho longo, vesti uma roupa simples e desci para o café. No saguão, algumas pessoas ainda falavam sobre a festa. 2 mulheres, que pareciam convidadas, cochichavam perto da máquina de café. Você viu a cara do noivo quando aquele general apareceu? Que vergonha! A outra respondeu. Mas dizem que ela é meio arrogante. Deve ter feito de propósito. Finquei o olhar na xícara. Contive o impulso de reagir. Eu já aprendera. Certas batalhas não valem o esforço. Deixei o hotel mais tarde e caminhei pelas ruas do centro. A cidade ainda estava decorada com faixas do casamento, restos de flores e balões esvaziados. Havia algo de melancólico em ver tudo desmontado, como se o encanto falso da véspera se revelasse em ruínas. Passei em frente à padaria onde, anos atrás, Gabriel e eu comprávamos pão doce antes da escola. O dono me reconheceu e acenou de longe. Capitã, há quanto tempo? Sorri, agradecendo. Major agora, corrigi, com leveza. Ele riu, genuinamente. Sabia que ainda ia subir mais. Aquele pequeno gesto, vindo de um estranho, valia mais do que todas as palavras da minha família juntas. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação da minha mãe. Atendi com um nó no estômago. Helena, filha, você podia passar aqui antes de voltar para a base? A voz dela soava tensa, suplicante. Seu pai quer conversar. Hesitei por um segundo, mas acabei aceitando. Talvez fosse importante encerrar o ciclo. Talvez eu ainda tivesse esperança de que, enfim, o respeito nascesse. Peguei um táxi e segui para a casa deles. Quando o carro parou em frente ao portão, o mesmo da minha infância, vi Gabriel no jardim, de camiseta branca, sentado num banco de madeira. Parecia cansado, abatido. Isadora estava ao lado dele, mexendo no celular, com expressão irritada. Entrei devagar. Minha mãe abriu a porta antes que eu batesse. Que bom que veio. Senti o cheiro de café fresco e bolo. O mesmo ritual de quando queriam suavizar uma conversa difícil. Meu pai estava na sala de camisa social, o olhar fixo na televisão desligada. Senta, Helena, disse sem me encarar. Sentei. O silêncio foi incômodo, quase palpável. Seu pai só quer esclarecer umas coisas, disse minha mãe apressada, mas ele ergueu a mão, pedindo que ela parasse. Não, deixa comigo. Ele respirou fundo e começou. Ontem, o que aconteceu, aquilo tudo, pegou mal, muito mal. Você não devia ter feito isso. Pisquei confusa. Feito o quê? Ter levado aquele homem lá. O general. Mandar ele vir, fazer aquele espetáculo. Não era lugar para isso. Fiquei imóvel por um segundo, tentando compreender se ele realmente acreditava no que dizia. Pai, eu não mandei ele ir. Ele apareceu de surpresa para me entregar um documento. Foi um gesto de respeito profissional. Ele riu, sem humor. Respeito? Aquele tipo de coisa pareceu provocação. Todo mundo comentou. Olhei para minha mãe, que manteve os olhos baixos. Gabriel, encostado na parede, apenas observava, os braços cruzados. Pai,
Falei devagar. Eu não controlo as ações de um general. Ele quis me homenagear. Eu só retribuí a continência. Pois devia ter recusado, respondeu ríspido. Era um casamento, não um quartel. Você tirou o foco do seu irmão. As palavras dele me atingiram como um soco surdo. Tirei o foco? Pai, o foco nunca esteve em mim. Mas devia saber seu lugar, insistiu. Essas coisas têm hora. Você humilhou o Gabriel diante dos convidados. Eu ri. Um riso curto, sem alegria. Eu o humilhei? Ele e Isadora passaram a noite inteira me ridicularizando, rindo do meu trabalho, e eu fiquei em silêncio. O general entrou, me cumprimentou e foi embora. Eu não fiz nada. Gabriel interrompeu com um tom frio. Talvez o problema seja exatamente esse, Helena. Você nunca faz nada, mas sempre acaba no centro. A gente tenta viver a vida normal. E você traz o quartel junto. Tudo é drama, tudo é disciplina, tudo é autoridade. Não é autoridade, é postura. Respondi. Mas vocês confundem dignidade com arrogância porque não sabem a diferença. Isadora, que até então estava calada, resolveu falar. Olha, eu só acho que podia ter sido mais leve. Era uma festa, sabe? Você ficou ali de uniforme, séria. Parecia que estava esperando alguém te atacar. Virei o rosto devagar na direção dela. E estava. Ela ficou vermelha. Ai, não leva pro lado pessoal. Não levo. Só constato. Meu pai bateu a mão na mesa. Chega. Você sempre tem uma resposta para tudo. Sempre precisa sair por cima. A voz dele tremia. Mais de orgulho ferido do que de raiva. Eu só aprendi a não abaixar a cabeça, pai. Pois devia. Às vezes é isso que mantém a família unida. Aquelas palavras ecoaram fundo, cortando mais do que qualquer ofensa direta. No mundo dele, união era sinônimo de submissão. Permanecer em família significava aceitar ser diminuída. Eu o olhei por alguns segundos longos. Depois me levantei. Eu não vim aqui para discutir. Vim porque achei que vocês queriam conversar. Ele se ergueu também. Eu quero sim. Quero entender por que precisa se exibir. Por que faz questão de esfregar na cara das pessoas o que conquistou. Porque vocês fingem que não existe. Respondi. Minha mãe chorava em silêncio. Filha, por favor. Mas eu continuei. Eu passei a vida tentando provar que o que eu faço tem valor. Que meu trabalho salva vidas. Que minha escolha é tão digna quanto qualquer outra. Mas para vocês, eu virei um estorvo. Uma mulher difícil. Alguém que não se encaixa. Pois bem, parem de tentar encaixar. Eu não vim pedir desculpas. Vim encerrar o assunto. Gabriel riu com desdém. Encerrar o assunto? Helena, ninguém aqui te odeia. A gente só se preocupa. Você parece sempre sozinha, isolada, fechada num mundo que ninguém entende. Porque quando tento abrir, vocês me ridicularizam. Ele levantou as mãos. Ah, pronto. A mártir. O ar ficou mais denso. Minha mãe tentou intervir, mas meu pai a impediu com um gesto. Helena, não precisa dramatizar. Você está exagerando. E por favor, na próxima vez, se for a algum evento, vá como civil. A farda te deixa diferente. Diferente de quê, pai? Da mulher submissa que você gostaria que eu fosse? Ele me encarou, surpreso com a firmeza. Diferente da mulher simples que devia lembrar de onde veio. Eu nunca esqueci. Foram vocês que esqueceram quem eu sou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O relógio da parede marcava o tic-tac seco. E do lado de fora, um cachorro latia. Senti a respiração pesada, o coração acelerado, mas mantive o olhar firme. Eu havia passado anos suportando ofensas disfarçadas de conselhos, piadas mascaradas de carinho, comparações travestidas de orgulho. Aquele era só mais um capítulo da mesma história. O insulto velado, o desprezo educado, a tentativa de me fazer sentir culpada por existir fora da sombra deles. Respirei fundo, peguei minha bolsa e me preparei para sair. Minha mãe me alcançou na porta. Filha, por favor, não vá embora assim. Toquei de leve a mão dela. Mãe, às vezes ir embora é o único jeito de ficar inteira. Ela tentou sorrir, mas as lágrimas transbordaram. Gabriel ainda gritou algo enquanto eu descia os degraus. Você pode ter as medalhas que for, Helena, mas continua sendo a mesma de sempre. Difícil, fria e sozinha. Parei, virei o rosto para ele e disse com calma.
Prefiro ser sozinha a ser dependente do aplauso dos outros. Ele desviou o olhar. Do lado de fora, o sol era forte. O ar cheirava a grama e gasolina. Caminhei devagar até o portão e, ao abri-lo, senti um alívio profundo, como se deixasse para trás não apenas uma casa, mas uma história inteira de silêncios. O motorista do táxi perguntou: "Tudo certo, Major?" Assenti, e antes de entrar, olhei uma última vez para a varanda. Minha mãe ainda estava ali, a mão no peito, como se quisesse me chamar, mas sem voz. Eu acenei com um gesto discreto. Ela respondeu, hesitante, e desapareceu para dentro. No caminho de volta ao hotel, o vento batia forte na janela do carro. Senti um peso sair do peito, substituído por uma serenidade estranha. Pela primeira vez, percebi que talvez o respeito que eu tanto buscava da minha família nunca viria. E tudo bem, eu não precisava mais dele. O uniforme, afinal, não era o que me separava deles. Era o que me libertava. No espelho retrovisor, vi o reflexo do portão se afastando, até se tornar um ponto minúsculo na estrada. Aquele portão, que tantas vezes se fechou para mim, agora se tornava o marco da minha saída definitiva. Eu não sabia ainda, mas aquele seria o último dia que cruzaria aquele limiar como filha. Da próxima vez, se houvesse, seria como alguém que voltava não por dever, mas por escolha. E no fundo, essa foi a maior promoção que eu já recebi. Voltei para a base numa segunda-feira abafada, o tipo de calor que parece grudar na pele e deixar o corpo lento. O motor do ônibus roncava baixo, e as paisagens iam se misturando pela janela. Plantações, postos de gasolina, pequenas cidades, tudo desfocado pela luz forte. A cada quilômetro, a distância entre mim e aquela casa parecia crescer dentro de mim como um espaço vazio, um silêncio novo, mas que não doía. Quando o portão da unidade apareceu ao longe, senti o alívio familiar. Ali, pelo menos, cada ordem tinha sentido. Ali, eu não precisava justificar quem era. Desci com a mala, acenei para o sentinela e segui até o alojamento. O som das vozes conhecidas, o cheiro do café do refeitório, o eco metálico dos passos no corredor, tudo isso me devolveu a sensação de estar no lugar certo. No espelho do banheiro, enxerguei o rosto ainda cansado, mas mais leve. Passei água fria, amarrei o cabelo e vesti o uniforme de serviço. Não era o de gala. Não havia medalhas, só o básico: calça, coturno e blusa verde-oliva. Aquela simplicidade me reconectava à essência. Passei os dias seguintes cumprindo rotina. Reuniões, relatórios, treinamento de tropa, uma inspeção repentina no depósito de suprimentos. Nada extraordinário. E justamente por isso, reconfortante. Eu falava pouco, ouvia mais. Os soldados mais jovens me cumprimentavam com respeito, sem o constrangimento que eu sempre via nos olhos da minha família. Um deles, o soldado Ramos, aproximou-se no terceiro dia. "Major, ouvi dizer que seu irmão casou no fim de semana. Foi tudo bem?" Pensei em mentir, mas respondi com simplicidade. "Foi." Terminou como devia. Ele pareceu entender o que eu não disse e apenas assentiu. Na sexta-feira, o general Falcão apareceu de surpresa. Estávamos no pátio, o sol a pino, quando o carro oficial parou. A tropa se colocou em posição automática. Ele desceu, cumprimentou os oficiais e veio em minha direção. "Major Duarte", disse apertando minha mão. "Precisamos conversar, se tiver um minuto." Conduze-o até a sala de reuniões, ainda sem entender. Quando a porta se fechou, ele me olhou com aquele semblante sereno e autoritário de sempre. Ouvi falar do que aconteceu no casamento. O ar pareceu rarear por um instante. "General, se for sobre a visita..." Ele me interrompeu com um gesto. "Não se preocupe. Não vim repreender. Vim agradecer." Fiquei sem palavras. "Agradecer?" Ele sorriu. "Sim. Há anos comando tropas e convivo com oficiais de todos os tipos. Mas são raros os que mantêm a compostura fora do campo. Soube que a senhora ficou firme. E mais, que não precisou de palavra alguma para que todos entendessem o valor que carrega. Isso é liderança." Demorei alguns segundos para responder. "Apenas mantive o protocolo, senhor." "Exato", ele disse. E foi o protocolo que os expôs. Gente que precisa humilhar o outro para sentir importância se desmancha diante de quem não reage. É uma lição. Fiquei em silêncio, observando o brilho das insígnias dele. Então,
Ele tirou um envelope do bolso e o colocou sobre a mesa. Há uma missão de representação em Brasília, uma cerimônia de entrega de medalhas e reorganização de comando. Quero que a senhora vá comigo. Será bom mostrar a eles o tipo de oficial que temos. Hesitei. Senhor, não sei se... Não é convite, major. É ordem. Mas uma ordem boa. E sorriu. Quando ele saiu, fiquei alguns segundos olhando o envelope. Dentro, havia um convite oficial do Ministério da Defesa. Era para o final da semana seguinte. Um evento fechado, com a presença de altas patentes e civis. Seria televisionado. Guardei o documento com cuidado, mas senti um peso diferente. Não de medo, mas de responsabilidade. Naquela noite, deitada no alojamento, fiquei pensando no simbolismo disso. Uma semana antes, eu havia sido vista como motivo de piada em um salão de festas. Agora, seria vista por ministros, generais, diplomatas. O contraste me fez rir sozinha. A vida tinha uma ironia meticulosa, quase artística. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho. Quis estar à altura. Cheguei antes do amanhecer, inspecionei pelotões, revisei relatórios de campo, orientei cadetes. Cada ordem dada era uma forma de reafirmar a calma que eu queria manter. À noite, lia. Tinha um caderno onde anotava reflexões, frases que me ajudavam a entender o que estava vivendo. Escrevi: família é a primeira hierarquia que a gente aprende, e a mais difícil de questionar. E embaixo: a solidão é um preço justo pela liberdade de ser inteira. No dia anterior à viagem, recebi uma ligação inesperada. Era Isadora. Por um instante, pensei em não atender, mas a curiosidade venceu. Helena? A voz dela parecia insegura. Sou eu. Olha, eu sei que você deve me odiar, mas achei que devia ligar. Ontem saiu uma matéria no jornal da cidade. Colocaram uma foto sua com o general no casamento. Está todo mundo comentando. Imagino, respondi seca. E o que exatamente você quer? Quero pedir desculpas. Disse rápido, atropelando as palavras. Pelo que eu disse naquela noite. Foi uma idiotice. Eu estava nervosa. O Gabriel também. Acho que todo mundo exagerou. Houve um silêncio longo. Você não precisa pedir desculpas por estar nervosa, Isadora. Precisa por ter sido cruel. Ela respirou fundo. Eu sei. Só queria que você soubesse que não foi pessoal. Ri baixinho. Foi exatamente pessoal. E é por isso que doeu. Ela pareceu hesitar, mas insistiu. Gabriel tá mal. Ele se sente humilhado. Diz que todo mundo agora fala mais de você do que dele. Não é culpa minha se ele achou que o mundo girava em torno dele. Mas ele é seu irmão. E eu sou filha deles. E ainda assim fui tratada como uma estranha. Somos o que nos devolvem, Isadora. Ela suspirou, cansada. Eu só... queria que isso passasse logo. Vai passar. Tudo passa quando deixa de ser negado. Antes de desligar, ela ainda disse, num tom quase sussurrado. Mesmo assim, boa sorte em Brasília. Acho que o general confia em você por um motivo. Confiança se ganha em silêncio, Isadora. O mesmo silêncio que vocês confundiram com fraqueza. Desliguei. Depois disso, não consegui dormir. Andei pelo alojamento vazio, o som dos grilos lá fora, o cheiro da noite quente. Pensei em Gabriel, na expressão dele quando o general me saudou. Não havia ódio ali, percebi agora. Havia espanto, talvez medo. Ele sempre acreditou que o sucesso era um palco. Eu, que o sucesso é um caminho. E caminhos não precisam de plateia. Na manhã seguinte, o carro oficial chegou às 6. Viajamos em silêncio, eu e o general, por estradas longas e bem pavimentadas. Ele lia documentos. Eu olhava o horizonte. À medida que nos aproximávamos de Brasília, o clima mudava. Aquele ar de formalidade, de poder. Quando entramos no prédio principal, o som das vozes ecoava no mármore frio. Oficiais de várias partes do país se reuniam, cumprimentando-se com formalidade. A cerimônia começou às 9. O ministro discursou sobre honra, mérito e representatividade. Chamaram meu nome entre os homenageados, e ao subir no palco, percebi as câmeras, as luzes, os rostos atentos. Recebi a medalha, firmei a postura e agradeci. Foi rápido, simples, sem alarde. Mas enquanto olhava a plateia, senti algo profundo. Eu não estava ali representando apenas minha trajetória.
Eu representava todas as mulheres que, como eu, foram ridicularizadas por se vestirem de coragem. Depois da cerimônia, o general me chamou para uma conversa reservada. Major, há boatos de que sua história causou ruído na sua cidade. Gente pequena se incomoda com grandeza. Mas quero que saiba, o exército sabe quem você é. Eu o encarei e apenas disse: obrigada, senhor. E mais, continuou. Fui convidado para uma confraternização naquela mesma cidade daqui a 2 semanas. Um evento civil, beneficente. Disseram que a família Duarte está entre os patrocinadores. Vou comparecer. E acho que seria interessante se você também fosse. Por um instante fiquei sem resposta. Quer que eu vá? Ele sorriu. Não. Quero que escolha ir. Nem sempre é a guerra que a gente procura. Às vezes, é ela que nos chama. Assenti devagar. Entendi o recado. Naquela noite, já no hotel da capital, abri o notebook e encontrei dezenas de mensagens. Colegas, oficiais, velhos conhecidos. Todos parabenizando pela condecoração. Uma delas, porém, me chamou a atenção. Era de um número desconhecido, mas eu reconheceria aquele tom em qualquer lugar. Ouvi falar da sua medalha. Parabéns. Espero que esteja satisfeita agora. Gabriel. Olhei a mensagem por longos minutos antes de responder. Escrevi: a satisfação vem do dever cumprido, não da aprovação alheia. E enviei. Ele visualizou, mas não respondeu. Fechei o computador e fiquei olhando pela janela do hotel, as luzes da cidade se espalhando até o horizonte. Pensei em como a vida, às vezes, organiza as peças com uma ironia que nenhum roteirista ousaria escrever. 1 semana atrás, eu era o motivo de piada num casamento. Agora, o mesmo general que causara constrangimento seria recebido como convidado de honra pela mesma família que tentou me envergonhar. Senti o ar entrar fundo nos pulmões, e pela primeira vez em muito tempo, não havia peso, nem pressa. Apenas a certeza de que algumas voltas da vida são tão precisas que parecem planejadas, mas não são. Elas são merecidas. A semana seguinte foi um mergulho em silêncio e preparo. Eu voltara da cerimônia em Brasília com a medalha guardada no bolso interno da farda e uma sensação difícil de nomear. Não era exatamente vitória. Era mais uma confirmação íntima, como se o mundo tivesse, enfim, reconhecido o que eu sempre soube em silêncio, que eu tinha valor, mesmo quando ninguém em casa via. De volta à base, ocupei-me com relatórios, instruções de treinamento e inspeções de rotina, tentando não pensar no que estava por vir. Mas o convite do general pairava na minha mente como uma ordem tácita. 2 dias antes do evento beneficente na minha cidade natal, recebi a mensagem confirmando: o general Falcão realmente compareceria, acompanhado de outros oficiais, para representar a corporação. O evento, ironicamente, era promovido pela Câmara de Comércio local e patrocinado por empresas, entre elas a construtora do meu irmão. A ironia era tão precisa que quase me fez rir. Meu irmão, sempre orgulhoso do status e das aparências, veria agora aquele mesmo general atravessar o salão onde ele seria o anfitrião, e, inevitavelmente, veria a mim ao lado dele. Na véspera, preparei o uniforme de gala mais uma vez, as medalhas polidas, a farda impecavelmente passada, as botas engraxadas até refletirem o teto. Havia um tipo de ritual naquele ato. Não vaidade, mas respeito pela própria história. Enquanto prendia o cabelo, pensei em como a vida tinha um jeito estranho de costurar os fios que pareciam soltos. Tudo aquilo que começou com um convite de casamento atrasado, agora culminava num reencontro público inevitável. No dia do evento, a base estava silenciosa. Fui liberada ao 12:00. O carro oficial me esperava. E o motorista, um sargento novo, perguntou educadamente: "Destino confirmado, major?" Respondi apenas: "Sim, a cidade natal." Ele percebeu o tom e não insistiu em conversa. Durante o trajeto, o som dos pneus na estrada parecia marcar o compasso dos meus pensamentos. Eu não planejava confronto. Não havia nada que precisasse provar, mas sabia que o simples ato de estar ali, de pé, seria o suficiente para abalar as estruturas frágeis de um orgulho que sempre precisou me diminuir para existir. Chegamos ao centro de convenções pouco antes do pôr do sol. Havia bandeirolas, uma pequena orquestra afinando instrumentos e jornalistas locais circulando com câmeras. A fachada estava iluminada com luz dourada, e uma faixa exibia o tema da noite: honra, trabalho
e família, juntos pela comunidade. Sorri com a ironia do título. Lá dentro, um painel exibia o nome dos patrocinadores. O da construtora Duarte Engenharia vinha em letras grandes, logo abaixo do brasão da prefeitura. Quando desci do carro, senti o ar quente da tarde e o burburinho do público. Algumas pessoas me reconheceram de longe. Sussurros, cumprimentos tímidos, olhares curiosos. Entrei pelo acesso lateral reservado aos convidados militares. No hall, encontrei o general Falcão, imponente em seu traje cerimonial, acompanhado de 2 oficiais e de uma assessora civil. Ele me cumprimentou com um sorriso discreto. Major Duarte, pronta para outra noite social? Tão pronta quanto alguém pode estar quando a trincheira é de veludo, senhor. Ele riu. Boa definição. Lembre-se, em ambientes assim, o silêncio é sempre a patente mais alta. Entramos juntos. O salão era ainda maior que o do casamento. Colunas altas, piso de mármore, mesas dispostas em semicírculo. O público era o mesmo tipo de gente. Políticos, empresários, juízes locais, as famílias tradicionais da cidade. E, claro, os Duarte. Vi meu pai de longe, de terno escuro, o rosto rígido, gesticulando ao lado de Gabriel. Ao perceber o general entrando, ele endireitou a postura e ajeitou o paletó. Gabriel, ao notar quem o acompanhava, empalideceu por um segundo. A entrada foi anunciada pelo mestre de cerimônias com a pompa habitual. Senhoras e senhores, recebam com honra o general de divisão Falcão e sua comitiva. O som das palmas ecoou, mas o barulho diminuiu quando perceberam que eu vinha logo atrás. Era como se uma corrente elétrica invisível tivesse atravessado o salão. Por alguns segundos, o ar pareceu rarefeito. Eu mantive o olhar à frente, passo firme, sem pressa. Não era uma entrada triunfal, era apenas digna. Falcão foi conduzido à mesa principal. Para minha surpresa, a cadeira ao lado da dele trazia uma plaquinha com meu nome. Sentei-me e percebi os olhos do meu pai me seguindo de longe, tentando disfarçar o desconforto. A orquestra retomou a música ambiente. O cerimonialista fez as apresentações protocolares, elogiando os feitos de cada patrocinador, o papel do Exército em programas sociais e a honra de contar com autoridades que representam valores inabaláveis. Durante o jantar, o general foi cordial com todos, mas poucas vezes vi alguém lidar com as pessoas com tamanha frieza elegante. Ele sabia o poder que sua presença exercia e usava-o com precisão. Em certo momento, o prefeito se aproximou para cumprimentá-lo, seguido de empresários e jornalistas. Gabriel, empurrado por circunstância e vaidade, veio logo depois. Tentei desviar o olhar, mas era inevitável. Ele estendeu a mão para o general com entusiasmo nervoso. General Falcão, que honra recebê-lo em nossa cidade. Sou Gabriel Duarte, diretor da construtora. Falcão o interrompeu com gentileza cirúrgica. Ah, claro, o irmão da Major Duarte. Gabriel congelou, forçando um sorriso. Sim, exatamente. O general continuou firme. Sua irmã é uma das oficiais mais competentes com quem já tive o prazer de trabalhar. Poucos sabem equilibrar comando e humanidade com tanta naturalidade. Virou-se então para mim, diante de todos. Major, se todas as famílias brasileiras tivessem um exemplo como o seu, este país seria outro. O salão inteiro se calou. Vi meu pai inclinar levemente a cabeça, o rosto endurecido. Gabriel balbuciou um agradecimento e recuou. O general voltou a se sentar, como se nada tivesse acontecido. As conversas retomaram, mas num tom visivelmente contido. Eu permaneci imóvel, a mente em silêncio absoluto. Era a segunda vez em poucas semanas que aquele homem desmontava, com uma frase, a estrutura de vaidade da minha família, e eu não precisara dizer uma única palavra. Durante a confraternização que se seguiu, muitas pessoas vieram me cumprimentar, uns por curiosidade, outros por genuína admiração. Sorrisos, perguntas sobre missões, elogios ao uniforme. Eu respondia com calma, mantendo a serenidade que aprendi a cultivar em campo. Mas o olhar de Gabriel me acompanhava de longe, uma mistura de desconforto e rancor. Ele estava preso na armadilha invisível que ele mesmo armara, o orgulho. Mais tarde, no discurso de encerramento, o general pediu para falar brevemente. Subiu ao palco e, depois de agradecer aos organizadores, fez algo inesperado. Gostaria de prestar uma homenagem simbólica àqueles que servem sem buscar aplausos, àqueles que fazem o que precisa ser feito,
mesmo quando ninguém observa. Essa é a verdadeira essência do serviço. Então, fez um gesto em minha direção. Major Duarte, levante-se, por favor. Eu me levantei, sentindo o coração acelerar, mas mantendo a postura impecável. Senhoras e senhores, continuou ele, esta oficial representa o que de mais nobre há em nossas forças: disciplina, lealdade e coragem silenciosa. Há quem confunda modéstia com fraqueza, mas o silêncio, quando vem da integridade, fala mais alto do que qualquer grito. Os aplausos começaram tímidos, depois cresceram, preenchendo o salão. Entre as palmas, vi meu pai se levantar por instinto e bater palmas também, sem convicção. Minha mãe, emocionada, enxugava os olhos discretamente. Gabriel continuava imóvel, a mandíbula travada. Quando tudo terminou, o general me cumprimentou com um aperto de mão firme. Cumpriu sua missão, major. Qual missão, senhor? Perguntei. Ele sorriu. Há de existir sem precisar se explicar. Do lado de fora, o ar da noite estava morno e a lua refletia no capô dos carros estacionados. As pessoas saíam aos poucos, ainda comentando o discurso. Eu fiquei por último, observando o salão esvaziar. Lá dentro, as mesas ainda cheiravam a vinho e flores murchas. A orquestra desmontava os instrumentos. A vida voltava ao seu tamanho real. Gabriel se aproximou, hesitante. Helena, chamou, baixo. Posso falar com você um minuto? Eu o encarei, sem raiva, apenas cansada. Pode. Ele respirou fundo. Eu sei que passei do limite. No casamento, nas piadas. Mas você também podia ter entendido que eu me sentia ameaçado. Ri de leve. Ameaçado por quê? Por alguém que só queria existir? Ele desviou o olhar. Por alguém que não precisa de ninguém. Fiquei em silêncio. Às vezes, as verdades mais dolorosas são as que vêm travestidas de acusações. Ele continuou. Eu não sabia que o general ia aparecer. Foi humilhante, Helena. Diante de todos. Eu parecia pequeno. Você não parecia, respondi com calma. Você se sentiu. Ele abaixou a cabeça. Não sei por que é tão difícil para mim te admirar. Porque a admiração exige humildade, Gabriel. E vocês foram criados para confundir humildade com fraqueza. Por alguns segundos, ele ficou quieto, como se digerisse o que eu dissera. Então murmurou. Talvez um dia eu entenda. Mas agora, só quero paz. A paz vem quando a verdade é aceita. Respondi. Ele assentiu e se afastou. Fiquei ali por mais alguns minutos, observando os últimos carros partirem. Depois, respirei fundo, olhei para o céu e senti um tipo de leveza que não sentia há anos. O vento soprava quente, mas suave, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio à minha volta não era vazio, era merecido. Naquela noite, antes de dormir, anotei no meu caderno: algumas guerras não se vencem com armas, mas com a própria presença. E dormi tranquila, sabendo que, ao contrário do que meu pai sempre dissera, eu não precisava provar nada. O mundo já estava se encarregando de ouvir o que meu silêncio dizia há anos. Aquela noite ficou gravada em mim, não pelo que foi dito, mas pelo que se calou. Quando o general terminou o discurso e o salão se dissolveu em aplausos, algo invisível se partiu dentro daquela família, que por tantos anos me olhou com desprezo. O som das palmas não era mais celebração, era sentença. Aquele barulho que antes servia para enaltecer Gabriel, agora ecoava como um lembrete incômodo de que o mundo tinha assistido à inversão de papéis, e não havia como desfazer. No dia seguinte, acordei cedo, ainda hospedada no hotel militar da região. O sol filtrava-se pelas cortinas grossas, e o uniforme pendurado na cadeira parecia olhar de volta para mim, silencioso, quase cúmplice. Tomei café sozinha, folheando o jornal local. Na capa, a manchete em letras médias: General Falcão homenageia oficial mulher em evento local. Abaixo, uma foto minha, em pé, ao lado dele. A legenda era neutra, mas o texto não. Dizia que o general havia elogiado a nova geração de oficiais que combinam liderança e sensibilidade, quebrando paradigmas dentro e fora das Forças Armadas. Não havia uma menção sequer à família Duarte, aos patrocinadores ou a qualquer empresário. Era quase poético. Descansei o jornal sobre a mesa e fiquei observando o vapor subir do café. Não senti prazer, nem vingança. Senti apenas o fim,
Era como se a história tivesse chegado ao ponto em que não há mais grito possível, só o eco do que foi feito. Mas a cidade, claro, falava. No mesmo dia, começaram as mensagens. Colegas de infância, vizinhos, conhecidos distantes. Uns parabenizavam, outros apenas comentavam com aquela curiosidade envenenada típica de cidade pequena. Vi você no jornal. Finalmente alguém dessa família mostrando o que é ter pulso, dizia uma. Outra, mais venenosa. O Gabriel deve estar morrendo de vergonha, coitado. Apaguei todas sem responder. Não era minha função administrar a opinião dos outros. À tarde, recebi uma ligação da minha mãe. A voz dela tremia. Filha, você pode vir aqui? Está tudo muito tenso. Suspirei, sabendo que aquela paz não duraria. Concordei. Quando cheguei, a casa estava diferente. Mais silenciosa, mais fria. As cortinas fechadas, a sala arrumada demais, como se tudo ali tentasse esconder o desconforto. Meu pai estava sentado na poltrona, a expressão fechada. Gabriel estava encostado na janela, de braços cruzados. A mãe, no meio, como sempre, tentando mediar o impossível. Helena, ela começou. Acho que todos precisamos conversar. Essa situação tomou uma proporção grande demais. Sentei-me sem dizer nada. Meu pai foi o primeiro a falar. Não era necessário aquele espetáculo ontem. Olhei para ele. Não houve espetáculo, pai. Foi um evento público. Eu fui convidada oficialmente. Oficialmente ou não, você sabia o que estava fazendo. Cumprindo o meu dever? Ele bufou, mostrando para o mundo o quanto você é melhor que todos nós. Gabriel interveio, tentando parecer equilibrado. Pai, deixa. Ela sabe o que fez. E conseguiu. Agora todo mundo está falando dela. Feliz, Helena? Conseguiu o que queria? O que eu queria, Gabriel. Respondi devagar. Era respeito. E o silêncio de vocês sempre gritou o contrário. Ele riu sarcástico. Respeito? Você nunca quis respeito. Quis controle. Quis ser a estrela. A estrela? Repeti, sentindo o peso das palavras. Você confunde luz própria com holofote, Gabriel. Eu não pedi palco. Vocês que nunca suportaram o fato de eu não precisar de um. Meu pai se levantou bruscamente. Chega! Estamos fartos dessa postura altiva. Você fala como se fosse a única que lutou na vida. A gente também batalhou, também trabalhou. Sim, respondi, mas não precisou ser desrespeitado para isso. Eu passei anos sendo piada nas mesas de vocês. Ontem, pela primeira vez, as pessoas viram quem eu sou. E isso é o que incomoda. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. Gabriel virou o rosto, frustrado. O silêncio que veio depois não era paz. Era desconforto puro. O tipo de silêncio que faz as paredes rangerem. Minha mãe, como sempre, tentou dissolver o conflito com doçura. Filha, seu pai só não sabe lidar. Ele sente que está perdendo os filhos. Você e o Gabriel tomaram rumos tão diferentes. Olhei para ela com ternura. Mãe, ele não perdeu. Ele afastou. Ela enxugou as lágrimas discretamente. Você podia tentar se reaproximar? Reaproximar de quem me empurra para longe? Ela suspirou. Do seu irmão. Ele está arrasado. Arrasado porque perdeu o espelho. Não porque entendeu o erro. Fiquei em pé. O ambiente me sufocava. Cada móvel, cada quadro, cada lembrança daquela casa me lembrava o quanto eu sempre fui o ponto fora da curva e o quanto isso os irritava. Mãe, disse, antes de sair. Não se preocupe. Eu não quero brigar. Só quero que vocês entendam que eu não volto mais para esse lugar de culpa. Ela me seguiu até a porta. Filha, e se o general tivesse te humilhado? E se ele não tivesse te reconhecido? Sorri, com doçura triste. Aí eu teria me levantado e ido embora do mesmo jeito. A diferença é que vocês teriam achado normal. Deixei a casa e caminhei até o carro devagar. O sol se punha, tingindo o céu de um laranja profundo. Havia algo simbólico naquela cor. Um fim de ciclo, talvez. Senti o vento quente no rosto e me permiti respirar fundo. Era estranho. Mesmo depois de toda essa exposição, o que eu sentia não era vitória. Era libertação. No dia seguinte, acordei com o telefone tocando sem parar. Jornalistas, colegas da imprensa local, até repórteres de programas matinais queriam entrevistas. Recusei todas. A história já estava contada. E eu não precisava repeti-la.
Mas uma ligação me surpreendeu. Era o general. Major, disse ele, sei que a imprensa está insistente. Se precisar, posso dar uma declaração oficial, esclarecer o contexto. Agradeço, senhor, respondi, mas não é necessário. Deixe que o silêncio trabalhe por nós. Ele riu baixinho. É por isso que te admiro, Duarte. Nem sempre o comando precisa de palavras. Nos dias que seguiram, percebi como o tempo tem uma crueldade sutil. Gabriel começou a ser esquecido nas manchetes. Os contratos da empresa dele foram reavaliados pela prefeitura. Rumores de favorecimento surgiram. Meu pai perdeu o brilho que ostentava em cada evento social. De repente, o sobrenome Duarte já não abria tantas portas. Não fiz nada. Não precisei. As pessoas começaram a ver sozinhas. Vi pela internet fotos do salão da empresa. Antes sempre lotado, agora vazio. Um dos engenheiros postou: reestruturação interna. Era o eufemismo que se usa quando o castelo começa a ruir. Enquanto isso, eu seguia minha vida em silêncio disciplinado. Trabalhei, dei aulas na academia, treinei novas oficiais, viajei para missões curtas. A rotina me salvava. Mas em alguns dias, especialmente nas noites calmas, pensava em como o orgulho pode ser um veneno de efeito lento, principalmente quando se bebe achando que é elixir. Um mês depois, minha mãe me enviou uma mensagem curta. Gabriel vendeu a casa. Ele está indo embora da cidade. Fiquei olhando para a tela por alguns minutos. Não respondi. Às vezes, o destino se encarrega de esvaziar o palco quando o espetáculo termina. No fim daquela semana, recebi uma carta. De papel, coisa rara nos tempos de agora. Era dele. A caligrafia reconhecível, mas trêmula. Helena, não sei se vai ler isso. Queria dizer que, por um tempo, te odiei. Achei que você tivesse destruído o que construímos. Hoje percebo que você só mostrou o que já estava podre. Perdoa se puder. Não precisa me responder. Dobrei a carta e guardei na agenda. Não chorei. Apenas senti que, enfim, o silêncio tinha feito seu trabalho. Naquela noite, saí para caminhar sozinha. O céu estava limpo, o vento leve. Pensei em tudo o que havia acontecido. No convite que chegou atrasado, nas piadas, na humilhação, na continência, nos olhares congelados, nos brindes cheios de veneno. Tudo isso parecia distante agora, quase irreal. No fim da rua, um grupo de cadetes fazia ronda. Um deles me reconheceu e se pôs em posição de sentido. Boa noite, Major. Cumprimentei de volta, e aquele gesto simples me trouxe uma paz imensa. O respeito que vem de onde menos se espera é o mais puro de todos. Ao voltar para o alojamento, olhei para o espelho do corredor. Pela primeira vez, não vi uma mulher tentando provar nada. Vi apenas alguém inteira. E entendi que o verdadeiro silêncio não é a ausência de som. É a calma que vem quando você não precisa mais se defender. As risadas daquelas pessoas haviam se transformado em ecos distantes, sem poder, sem peso. E eu, que durante anos fui o alvo das piadas, agora era a única que dormia em paz, porque o silêncio dos que riram não é castigo, é reconhecimento tardio, é a vergonha que fala quando as palavras já não podem. E eu aprendi a viver ouvindo exatamente isso, o som daquilo que finalmente se cala. O tempo tem um jeito curioso de reorganizar o que parecia irreversível. Depois de toda aquela avalanche de olhares, manchetes, cartas e silêncios, os dias começaram a correr novamente com a cadência dos relógios comuns, sem o peso do passado me puxando pelos ombros. Na base, a rotina me recebeu como um abrigo. Voltei ao som das botas nos corredores, ao eco do comando nas manhãs frias, ao café forte das madrugadas em serviço. Nada do que eu fazia ali era grandioso, e talvez por isso mesmo fosse tão essencial. Pela primeira vez, eu sentia que meu posto não me definia, apenas me sustentava. Havia uma paz nova nos gestos cotidianos. Quando dava instruções às recrutas mais jovens, percebia o quanto cada uma trazia suas próprias batalhas escondidas, algumas domésticas, outras invisíveis. Uma delas, a soldado Nogueira, me contou certa vez que o pai dizia que mulher em farda é mulher perdida. Ela riu, mas seus olhos estavam marejados. Eu apenas disse: então se perca com propósito. Ela sorriu. E naquele sorriso eu me via há anos, lutando para existir sem pedir desculpas. As semanas se tornaram meses.
A história na cidade perdeu força, como tudo que não é alimentado. As pessoas encontraram novos escândalos, novos alvos. O nome Duarte deixou de ser manchete. A minha vida voltou a caber em um caderno, e era assim que eu queria. Ainda assim, às vezes, quando o vento soprava de um jeito específico, trazia de volta fragmentos de lembranças, o som das taças, o olhar de Gabriel, o silêncio denso do salão. Mas já não doía. Era como uma cicatriz, lembrança de um corte que não sangra mais. Numa sexta-feira, enquanto revisava relatórios no escritório, recebi uma visita inesperada. Era um mensageiro dos Correios com um envelope pardo, sem remetente. Assinei o recibo e fechei a porta. Dentro, uma folha dobrada em 4. Reconheci a caligrafia da minha mãe antes mesmo de abrir. As palavras eram simples, mas firmes. Helena, seu pai está doente. Queria te ver. Fiquei parada por longos minutos, olhando para aquelas letras trêmulas. Não senti urgência, nem raiva, nem piedade. Senti apenas o peso da história pedindo um desfecho. Viajei no dia seguinte. A estrada era a mesma de sempre, mas a paisagem parecia diferente. Talvez porque eu era outra. Quando cheguei à cidade, notei as mudanças. O letreiro da construtora havia sido retirado. O antigo escritório de Gabriel agora era um espaço de coworking. A casa dos meus pais, porém, continuava igual. Entrei sem bater. O cheiro de café e remédio misturados encheu o ar. Minha mãe surgiu na sala, envelhecida, o rosto marcado pela preocupação. Filha, murmurou, quase num sussurro. Apenas a abracei. Meu pai estava no quarto, deitado, o rosto mais magro, o olhar cansado. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Ele tentou se erguer, e eu o ajudei com um gesto automático. Não esperava que viesse, disse, a voz rouca. Eu também não esperava ser chamada. Respondi. Ele esboçou um sorriso breve, mais de culpa que de alegria. Eu fui duro demais, não fui? Não respondi. Às vezes o silêncio é a única resposta possível. O seu irmão está longe, continuou. Nem sei onde anda direito. Sua mãe tenta manter contato. Eu errei. Aquele errei soou pesado, sincero, mas já não tinha o poder de remendar o passado. Ainda assim, olhei para ele e vi algo que nunca tinha visto. Vulnerabilidade. Pela primeira vez, meu pai não era o homem que mandava, mas o homem que pedia. E talvez fosse ali, naquele leito, que ele realmente se tornava humano. Eu só queria que você soubesse, disse, que eu sempre admirei a sua força. Só não sabia lidar com ela. Senti os olhos arderem, mas me mantive firme. Pai, não é mais sobre lidar, é sobre aceitar. Ele assentiu, cansado. Ficamos em silêncio. E pela primeira vez, aquele silêncio não me pesava. Era o tipo de silêncio que encerra, que pacifica. Quando saí do quarto, minha mãe estava na porta, as mãos trêmulas. Obrigada por ter vindo. Toquei o ombro dela e disse apenas: o ciclo precisa fechar. Passei o resto do dia ajudando-a com pequenas coisas, trocando lâmpadas, ajustando a antena, limpando a varanda. O som da vassoura no chão de cerâmica parecia um hino à normalidade. Antes de ir embora, deixei sobre a mesa um bilhete. Cuidem-se. Agora posso cuidar de mim. Voltei à base ao entardecer. No caminho, o céu se abriu em um pôr do sol de um vermelho quase dourado, como se o dia queimasse para nascer outro. Parei o carro no acostamento e fiquei ali por alguns minutos, observando. Pensei em Gabriel. Pensei em como o destino, com sua precisão invisível, nos coloca diante de espelhos até que a gente aceite o reflexo. Eu tinha passado metade da vida tentando ser vista pela família. Agora, percebia que o que eu sempre quis era me ver inteira, e finalmente via. Nas semanas seguintes, adotei novos hábitos. Comecei a correr ao amanhecer, quando o quartel ainda dormia. Aos sábados, passei a escrever. Nada oficial, só reflexões, lembranças, fragmentos de uma história que já não precisava esconder. Um dia, uma das alunas encontrou meu caderno e perguntou se eu pretendia publicar. Ri. Não, soldado. É só para eu lembrar quem eu fui quando ninguém acreditava em mim. Certo fim de tarde, o general Falcão me chamou à sua sala. Major, disse, estou sendo transferido para o comando em Brasília. Queria te oferecer uma vaga como assessora técnica. Você teria mais projeção, mais estrutura, outro ritmo. Pensei por um instante.
Agradeço, Senhor, mas quero ficar. Aqui ainda há muito o que ensinar. Ele me olhou com aquele ar de quem entende mais do que diz. Então continue. O exército precisa de quem sabe liderar pelo exemplo. E o exemplo, Major, é o legado mais silencioso que existe. Naquela noite, voltei para o alojamento e deixei a janela aberta. O vento da serra entrava leve, frio, limpo. O som distante dos passos no pátio misturava-se ao canto de um sabiá tardio. Foi nesse momento que percebi. Minha vida tinha finalmente voltado a caber no presente. Nenhum passado me puxava. Nenhuma expectativa me empurrava. Apenas o agora. Um mês depois, recebi outra carta. Dessa vez de Gabriel. A caligrafia ainda trêmula, mas mais firme que antes. Dizia: estou trabalhando fora. A vida deu um nó, mas talvez seja para desenrolar outro. Pensei em tudo o que você disse. Acho que agora entendo o que significa silêncio. É quando a gente para de fingir. Espero que esteja bem. Fechei a carta, sorri e guardei na gaveta junto com a medalha e a foto antiga da formatura militar. Na manhã seguinte, durante a cerimônia semanal de hasteamento da bandeira, percebi algo sutil. Quando o hino começou, os olhares das novas recrutas se voltaram para mim, não por hierarquia, mas por confiança. Era o tipo de respeito que não se exige, se inspira. Naquele instante, senti uma calma absoluta, a mesma que só se sente quando a guerra termina dentro da gente. Depois da formatura, caminhei até o campo de instrução. O sol subia devagar, dourando o capim alto. Respirei fundo, e pela primeira vez em muito tempo, agradeci o percurso inteiro, as feridas, as vergonhas, as viradas. Tudo. Sem aquelas humilhações, eu nunca teria descoberto o valor da minha própria dignidade. À noite, sentei na cama, abri o caderno e escrevi: o respeito não se pede, se constrói. Às vezes ele vem atrasado, mas vem. E quando chega, não é para ser exibido, é para ser guardado, como uma medalha invisível que ninguém pode tirar. E fechei o caderno, desliguei o abajur e fiquei olhando o teto por um tempo. Lá fora, a base estava silenciosa. Não havia eco de risos falsos, nem vozes tentando me medir. Só o som do vento e da minha própria respiração. E ali, no escuro, percebi que aquele era o final verdadeiro da história. Não o dia em que o general entrou no salão, nem o dia em que a família se calou. O final era esse. Eu, sozinha, mas inteira. Sem mágoa, sem medo, sem a necessidade de ser vista. Porque a paz não é ausência de ruído. É quando a gente aprende a ouvir apenas o que importa. No dia seguinte, antes do amanhecer, saí para correr. O céu ainda estava escuro, o ar frio cortando o rosto, o chão úmido sob as botas. Quando o sol começou a surgir, parei um instante no topo do morro e olhei para o horizonte. As primeiras luzes douravam as montanhas, e por um segundo, tudo pareceu suspenso. O passado, o presente, o que ainda viria. E foi nesse instante, respirando o ar da manhã, que entendi o que finalmente significava estar em paz. Não precisar mais vencer ninguém, nem sequer a si mesma. Sorri, ajeitei a boina e continuei correndo. Cada passo era leve, cada respiração, inteira. E pela primeira vez em toda a minha vida, não havia mais peso nenhum.